Salve, salve pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o Lucas, o Gentleman dos mangás, e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre um tema mais leve, um tema mais tranquilo, um tema legal. Nos vídeos passados a gente tratou sobre temas um pouco mais polêmicos, emblemáticos, temas assim que são críticas, um pouco salgadas assim, um pouco com tom de ironia, mas no vídeo de hoje eu queria conversar com vocês a respeito da minha história no mundo do colecionismo. Como que eu comecei de fato? Os meus primeiros passos, entre aspas, a minha infância no mundo do colecionismo, né, principal, aqui focando nos mangás. Então eu não vou apontar os quadrinhos, né, comics, etc. Eu vou focar nos mangás, que foi por aqui que eu comecei a colecionar a nona arte. Então, se você está interessado em saber um pouco da história deste que vos fala a respeito de o que me levou a comprar, ler e colecionar mangás, segue aí no vídeo. Turma, seguinte, tudo começa no ano de 2015. Em 2015, eu estava no ensino médio ainda, tá? Estava no segundo ano do ensino médio, e eu sempre fui uma pessoa, lembrando, eu vou tentar ser o mais honesto e sincero aqui, tá? Eu sempre fui uma pessoa que não gostava muito de ler. Eu cresci num ambiente, né, classe baixa, né, pobre normal, como a maioria das pessoas, num ambiente em que não era favorável, não era que não era favorável, a questão era que não era incentivado a leitura. Então, nem os meus pais, nem meus avós, ninguém assim dentro do meu âmbito familiar, dentro do meu âmbito social, dentro do meu âmbito escolar, incentivava-me à leitura. Mas isso mudou em 2015, né, quando eu estava no segundo ano do ensino médio, que um dos meus amigos que eu tinha lá, chamado Vitor, ele era um cara ávido, ávido mesmo por leitura, o cara lia muito, mas lia muito mesmo. Ele lia muito livros, né, não quadrinhos nem nada do tipo. E acaba que, por conta dele, né, ficar sempre no meu pé, falando: "Lucas, você tem que ler. Lucas, você tem que ler. Lucas, ler é bom demais, não sei o quê". E aí eu percebi, cara, tipo assim, acabei cedendo uma hora pra esse lado, né, da leitura, e falei: "Cara, tá bom, eu vou pegar alguma coisa ali pra ler, só pra você largar de encher meu saco". E eu fui lá e peguei, né, lá na biblioteca da escola mesmo, Percy Jackson e o Ladrão de Raios. E eu me apaixonei pela leitura. Percy Jackson e o Ladrão de Raios, pra mim é a melhor história de porta de entrada que qualquer pessoa pode querer começar a ler. A história é muito boa, muito envolvente. O Rick Riordan, que é o escritor, né, ele é formado em história, o cara sabe muito sobre mitologia, né, e eu gostei demais, cara, é muito bem escrito e etcétera. Isso eu tô dando uma prévia, tá, é uma prévia do que me levou pros mangás, tá bom, então aguenta aí. E depois disso, né, eu comprei, a primeira compra que eu fiz de alguma coisa literária, né, na vida, foi na Saraiva. Os mais velhos aqui vão lembrar que naquela época a Amazon, ela não era muito difundida no Brasil, porque ela só aceitava cartão de crédito como meio de pagamento. E a Saraiva, ela já aceitava boleto. E por que que isso é um problema? Naquela época, poucas pessoas tinham cartão de crédito, e as que tinham, quase não utilizavam. Não é igual hoje em dia, que cartão de crédito é muito, mas muito comum aqui no Brasil. Qualquer pessoa praticamente tem um cartão de crédito. E todo mundo naquela época pagava via boleto, pagava, né, pagava o boleto com a conta de débito, né, a conta do banco, ou pagava o boleto em dinheiro mesmo, na lotérica. Enfim, e eu fui comprar a coleção, né, Filhos do Éden, do Eduardo Spohr, né, o autor brasileiro que na época participava do Nerdcast, do Jovem Nerd. Comprei lá a tetralogia Angélica de lá, eu li lá, achei sensacional. E, cara, isso me levou a uma próxima compra que foi Eragon, do Christopher Paolini. E pra mim, sem sombra de dúvida, é um dos melhores romances fantásticos já escritos. Muito bom mesmo, os 4 livros que formam Eragon, né. E isso tudo foi no ano de 2015, né, começando lá no comecinho do ano mesmo, até mais ou menos ali em meandros ali de outubro. E aconteceu que eu assisti o anime de One Punch Man. Eu estava voltando de um bom período, né, longe dos animes, e meu irmão me chamou pra assistir One Punch Man. E aí eu fui, cheguei e assisti com ele. E, cara, aquilo pra mim foi um deleite. Eu me senti deslumbrado. É como se eu tivesse voltado à minha infância, né, que eu assistia animes. E eu achei aquilo sensacional. Acabou ali a primeira temporada e eu fui atrás de mais, né, eu queria consumir mais, só que eu queria consumir mais coisas de One Punch Man. E na época, isso em 2015, o YouTube ele não era tão grande como é hoje no quesito de informação, de teorias, de conhecimentos. Então não tinha praticamente nenhum youtuber falando, né? Se tinha, era um ou outro, se eu não me lembro, que falava sobre o anime, mas falava de forma bem rasa, bem superficial, e não adentrava em profundidade na obra em si. E isso me fez, né? Eu lembro que eu assisti um vídeo, agora eu não sei de quem foi, e falou que o anime foi baseado no mangá. E na época eu falei, o que, que é mangá? Eu fui pesquisar e eu descobri que mangá é a nomenclatura japonesa para quadrinho, né. Aqui no Brasil a gente fala, né, gibi, né. Enfim, e aí eu descobri, né, que na Saraiva tinha o One Punch Man.
Eu achei, né, in priori, que que a One Punch Man, ele era como se fosse um filme e ele tinha um livro. E aí depois que eu fui ver que não, era literalmente uma coisa serializada, roteirizada. Na minha cabeça eu ia encontrar toda a obra de One Punch Man em 2, 3 edições ali, igual eu encontrava nos livros, né. Depois que eu percebi que era algo serializado que estava em andamento ainda lá mesmo no Japão. E eu fui, né, entrei na Amazon e vi, começando aqui, esses 5 volumes. Isso que eu tô falando pra vocês foi no começo já de dezembro, tá. Eu vi os 5 volumes de One Punch Man, né, vou mostrar aqui pra vocês, os 5 volumes de One Punch Man disponíveis, tá aqui até hoje, lá na Saraiva. E foi a partir desses volumes aqui que tudo se iniciou. Passou-se, né, o ano de 2015, e eu li isso aqui, devorei ferozmente, né, podemos até dizer assim, eu devorei essa coleçãozinha miniatura, e o bom é que esses 5 primeiros volumes, literalmente, é a primeira temporada do anime. Eu achei isso bem legal, bem interessante. E acaba que eu gostei muito mais do mangá do que do anime. O anime já era muito bom, mas o mangá é sensacional. O roteiro do One é muito bem escrito, porque ele sabe encaixar as comédias, ele sabe encaixar a ação nos momentos certos, e a arte do Yusuke Murata, eu nem preciso dizer que é uma das melhores artes dos mangás que a gente tem hoje, né, a oportunidade de ver sendo serializada. E a partir disso, né, eu fui atrás de outros mangás, lá mesmo na Saraiva, no começo de 2016. E eu me deparei com 2 obras que também era da Panini, eu tô organizando aqui, tá, pra mostrar pra vocês. E essas 2 obras, elas tentavam, corresponder ao mesmo estilo de coleção que estava sendo publicado na época. Como que era esse estilo de publicação que estava sendo publicado na época? A Panini, ela começou a, entre aspas, gourmetizar as suas publicações. Ela estava saindo daquele papel jornal, ela estava saindo daquele material mais básico, né? E ela estava se adentrando num material mais durável, mais rentável para o público em geral. Então, o One Punch Man foi uma das primeiras obras, junto com, depois que eu comprei, né, no começo de 2016, Vagabond e Slamdunk. Então essas 3 obras aqui foram as 3 primeiras que foram lançadas nesse estilo de publicação. Ou seja, era uma capa cartão com orelhas, papel offset de boa gramatura, que você não vai encontrar nenhuma transparência nas páginas. As primeiras páginas do mangá são coloridas. A gente tinha, brindes, né, vindo marca-página, junto com cada um desses volumes aqui. Os volumes, vocês podem ver, né, que são bem mais grossos, assim. Eu vou até pegar um aqui pra comparar, que aí eu já vou até dar um spoiler, né. Mas aqui, ó, o mangá comum da JBC. E olha que a JBC naquela época era boa, hein. Então olha aqui, ó, a diferença. Essa grossura aqui não é porque tem páginas a mais. Essa grossura aqui se dá justamente pelo fato das páginas ter uma gramatura maior. Então, quando você junta 200 páginas 90 gramas e 200 páginas 110 gramas, você vai perceber um volume maior nas páginas de 110 gramas. E foi isso que aconteceu. E todo mundo, né, todo o pessoal, cara, gostou demais dessa publicação. Eu lembro que eu assisti o vídeo do Pipoca Nanquim apresentando esse modelo, porque na época o Bruno Zago, né, um dos 3, né, fundadores do Pipoca Nanquim, trabalhava no setor de mangás da Panini Comics. E, cara, isso que é sensacional. Pra vocês terem noção, o One Punch Man, ele foi publicado ao preço de R$16,90, Vagabond e Slamdunk ao preço de R$17,90. Isso daqui a gente tá falando de 2015, 2016, tá? E isso daqui é praticamente 2016, né? 2015 e 2016. E isso daqui, cara, naquela época, era um preço que estava um pouco acima do preço comercial, né? O preço publicado, porque o preço comercial na época era R$14,90. Então era um pouco ali de R$2, R$3 a mais. Só que entregava uma qualidade muito maior e muito superior. Então, né, já indo já pro final do ano, ali de 2016, né, eu estava saindo do ensino médio, entrando na faculdade, e eu adquiri esses 2 volumes aqui, no finalzinho de 2016 para o começo de 2017, Terraformers 1 e 2. Foram os primeiros mangás da JBC que eu tive a oportunidade de ter na minha coleção. E até então, o que que eu tinha na minha coleção? Eu tinha One Punch Man, do 1 ao 5, eu tinha Slamdunk, do 1 ao 3, que é o que somente o que eu tenho até hoje, praticamente aí 10 anos aí colecionando ele, só tenho os 3 primeiros volumes. E Vagabond eu consegui na época eu tinha do 1 ao 3 já. Até hoje eu tenho só até o volume 31, né, então ainda falta pegar aí até os atuais, até os últimos que foram lançados. Mas eu já li tudo, tá? Tudo que foi desenhado pelo Takahiki Inoue, porque não sei se você sabe, mas Vagabond está em hiato. Eu li tudo por scans, tá? Eu terminei nas scans. Enfim, entrou 2017 e eu não tinha tempo pra ler, certo? E quando eu ia ler, eu não queria ler historiazinhas assim, qualqueres, né? Eu queria ler realmente alguma coisa que tinha um pouco de substância, né? Um pouco de camada que fugia da superficialidade literária, roteirística, né? Fosse uma coisa mais densa. E foi então que eu descobri dentro da Saraiva, ainda em 2017,
uma coleção completa, que foi a coleção de Green Blood. Vou mostrar aqui pra vocês, tá? Green Blood Green Blood é um mangazinho que a JBC publicou há bastante tempo atrás, né, ao preço de R$14,50. R$14,50, do 1 ao 5. É uma coleçãozinha que tá completa, tá? E essa coleção aqui é um mangá seinen. E, cara, Vagabond é um mangá seinen, One Punch Man é um mangá seinen, Terraformers também é um mangá seinen, Slandunk é um shonen, né? Então, assim, qual que foi o diferencial dessa coleção? É que foi literalmente a primeira coleção que eu completei, porque era só 5 volumes, né? Então foi a primeira história que eu li e terminou. Então eu li o volume 1, 2, 3, 4, 5 e fechou a história, a coleção completa. Então foi um marco na minha coleção. Foi literalmente a primeira coleção de encadernados completa na minha biblioteca. Foi Green Blood, em 2017. Em 2018, as coisas na faculdade já estavam um pouco mais tranquilas, né? Já tinha passado pelas matérias de cálculo, já tinha passado por física, já tinha passado pelas matérias assim mais densas e complicadas do primeiro ano, que a gente chama, né, de ano do abate. Isso é os semestres do abate. É onde a gente separa aqueles que vão tentar continuar daqueles que vão desistir de fato. Os 3 primeiros semestres da faculdade de engenharia é algo assim, absurdo. Não se compara nem um pouco aos últimos semestres, né? Não se compara. Porque você literalmente, cara, se você não for bem-humorado e otimista, você arranca os cabelos, você fica doente. Eu não sei se toda faculdade é assim. Eu fiz faculdade de matemática, né, depois, e eu achei que faculdade de matemática ela é bem mais difícil, bem mais complexa, mas no meu caso eu achei mais fácil, né? Eu acho que por eu ter um pré-conhecimento, né, de cálculos, estatísticas, etc, assim, pra mim foi mais tranquilo passar. Eu não sei por que eu entrei nesse assunto. Enfim, a gente tá entrando aqui no ano de 2018, que é o ano que a gente vai encerrar esse bate-papo aqui, porque foi o ano que eu comecei a trabalhar formalmente, né, de carteira assinada. Então, todo mês eu tinha o meu salário, começando ali em agosto de 2018. Eu entrei na Unimed, lá da cidade que eu morava, na minha cidade natal, e eu entrei na engenharia clínica, que é a parte, né, responsável dentro do hospital por dar manutenção nos equipamentos e nos instrumentos médicos e hospitalares. E eu entrei como técnico, porque eu já tinha concluído o ensino médio, né? Eu fiz o ensino médio técnico no SESI Senai, então eu entrei como técnico já formado. E eu tinha um companheiro meu que era um engenheiro, né, biomédico, com especialização em engenharia clínica. E era só nós dois. Esse cara, ele era um amante de filmes e séries, então, cara, quem trabalha em manutenção sabe que você não trabalha o tempo todo. Tô explanando os caras da manutenção aqui, né? Então tem horas assim que você fica assim, sei lá, de pernas pro ar mesmo, sem fazer nada. E a gente tinha ali a nossa sala de manutenção, né? Era um pouco mais isoladinha ali do hospital. E, cara, era ali que a gente exercia os nossos hobbies mesmo, que era assistir filme, jogar, assistir série. E eu comecei, né, no meu primeiro pagamento, uma coleção que era um sonho de infância, por conta que era um dos melhores animes, né? Tipo assim, pra mim era o melhor anime até então, com as melhores aberturas, encerramentos, que era. E o jogo aí, Fairy Tail. E essa daqui foi a coleção que eu fiz com mais prazer, eu acredito, em toda a minha história, da minha biblioteca. 63 volumes, 3 Gaiden, volume 0, 4 Blue Mistral, 2 Ice Trail, Fairy Tail, né? Eu, assim, focando na principal, né, que é 63 volumes, depois de Green Blood foi a segunda coleção que eu terminei na minha biblioteca. E eu finalizei isso aqui com muito prazer. Eu levava esses mangás aqui pro serviço, na minha mochila, né, junto com o notebook e outras coisas assim. E, cara, você tem noção, eu li uns 3, 4 volumes desse aqui só no trabalho, só no período do trabalho. Enquanto nos intervalos aqui ali. E tô folheando aqui, tá? Por isso que eu tô olhando pra baixo. E quando chegava a noite, né? Eu ia pra casa, depois da janta eu conseguia ler mais um volume inteiro. Eu juro pra vocês que eu li toda a coleção em menos de uma semana. Foi. Se contar no geral foi. Porque quando eu recebi meu primeiro salário, eu comprei do volume 1 ao volume 36 de uma vez só. É de um rapaz chamado Matheus, eu lembro até hoje que é o mesmo nome do meu irmão. E chegou pra mim, né? Eu comprei por um preço bem bacana. Na época eu acho que saiu por 7, 8 reais cada volume, eu não lembro. O preço de capa era 10,90, tá? De Fair Tail. Então eu acho que eu comprei por 7, 8 reais cada volume. E eu só sei que eu peguei esses 36 volumes, eu li, cara, num período assim, foi de 2, 3 dias, vamos ser sinceros assim. Eu li muito rápido mesmo. Gente, vocês não têm noção. Eu levei isso aqui. Como funcionava meu serviço? Nos dias de sábado eu ficava das 8 até meio-dia, eu ficava sozinho. Só que nos dias de sábado tinha muito, mas muito pouco serviço lá no hospital, né? É, isso é bom. E acaba que eu tô folheando aqui, tá vindo tanta nostalgia aqui. E acaba que nesses dias de sábado, às vezes, eu desligava o meu ramal, que era o telefone que eu atendia, pra poder, olha pra você ver, pra poder ficar só lendo mangás.
E, cara, realmente não tinha serviço, porque, aparecia no sistema pra mim quando tinha um chamado, né, uma ordem de serviço nova, então não necessariamente a pessoa precisava ligar pra mim no ramal pra me avisar. E só pra me atrapalhar mesmo, mas, cara, eu comecei a ler isso aqui na quinta, chegou pra mim na quarta. Aí eu li alguma coisinha, né, na quarta à noite, que eu li o primeiro volume na quarta-feira à noite. Quinta-feira eu levei alguns volumes pro serviço, li à noite, sexta-feira também, e sábado eu cheguei mais cedo, eu cheguei em torno às 6 horas da manhã. Eu não bati o ponto, eu só entrei na sala e comecei lendo. Deu 8 horas, eu fui lá, bati meu ponto, voltei. Fui lendo, fui lendo, fui lendo, fui lendo. Deu hora do almoço, eu bati meu ponto, né? Continuei lendo. Deu umas 4 horas da tarde, eu fui embora pra casa. Cheguei em casa, comi alguma coisa ali, nem lembro o que eu comi, voltei a ler. E sábado eu terminei os 36 volumes. Juro pra vocês. Foi um trem assim de vício. Parecia até que eu tava fumando, sei lá, cheirando algum tipo de droga, porque isso aqui me viciou. E aí eu lembro que, na época, eu peguei na Saraiva, ainda, né, na Saraiva, eu peguei o volume 37 ao 45. E chegou pra mim, na hora que chegou, cara, do 37 ao 45, eu li um dia e meio. Um dia e meio, eu li, zei tudo. Porque chegou perto de uma sexta-feira, né? Então eu aproveitei ali a sexta e o sábado, já li praticamente tudo. E depois, cara, do volume 46 ao 63, todos estavam em promoção na Amazon. Eu fiz um cartão de crédito correndo, nas pressas, eu fiz um cartão de crédito no Santander ou no Itaú? Agora eu não me lembro, porque eu recebia pelo Itaú, pelo Banco Itaú, só que eu tinha um cartão do Santander. Agora eu não lembro qual dos dois eu utilizei pra poder comprar os mangás. Eu não me lembro qual desses cartões. Só sei que eu não tava nem aí. Eu tinha um limite lá, né? Porque, como era. Eu acho que era do Itaú mesmo, porque era consignado com salário, né? Que eu abri a conta baseado no papelzinho que eles me entregaram, né? Do meu salário. Então eles me liberaram um limite ali baseado no meu salário. E aí, cara, eu corri, entrei na Amazon, pus todos os volumes no carrinho. Chegou pra mim, cara, foi um prazo assim de uns 2, 3 dias, assim. É pra ser justo, uns 3 dias, uns 4 dias, eu li tudo, tudo. E assim, se você for acumular, é como se eu tivesse passado uma semana inteira só lendo mangá. Só parei pra dormir e comer. E cara, Fairy Tail, eu acho que depois disso eu nunca passei. Não, eu já passei por alguns períodos, né, de foco total absoluto em cima dos mangás. Mas igual esse período aí, igual foi com Fairy Tail, foi um trem especial, porque era realmente uma coleção que eu tinha uma gana em querer completar, em fazer, em ler, porque eu era literalmente apaixonado pelo anime. E olha que eu nem assisti todo o anime, né? Eu na parei o quê? Na quinta temporada do anime, então eu nem terminei de assistir o anime, mas eu era apaixonado pelo começo ali do anime. Os primeiros arcos, né? Eu achava aquilo muito engraçado, muito divertido. O mundo, ele literalmente, ele te encanta, velho. O mundo de Fairy Tail, as possibilidades, tudo que o Fairy Tail tem pra proporcionar pra você. Gente, eu espero que vocês não tenham se cansado, tá? Eu sei que este é um vídeo longo, eu tentei ser o mais breve possível, o mais conciso, o mais honesto, o mais sincero possível em explanar o meu começo, a minha carreira no mundo do colecionismo. A gente conversou ali em 2015, né? Que One Punch Man foi o primeiro mangá que entrou na minha biblioteca pessoal. 2016 a gente já vem com alguns outros volumes de One Punch Man. A gente vem com Slandunk, Vagabond. 2017 eu fecho minha primeira coleçãozinha, que é Green Blood, da JBC. Isso aqui é muito bom, cara. Se um dia você tiver a oportunidade de comprar, isso aqui é muito bom. Você não vai se arrepender. A arte disso aqui é fenomenal. E também peguei Terraformers, né, no final de 2016 para 2017. E 2017 eu comprei ali, foi do volume 3 ao volume 5 de Terraformers. Eu comprei os 2 volumes de Slandunk, comprei alguns volumes de Vagabond, mas só foi entrar, de fato, um novo mangá na minha biblioteca, a não ser os volumes, né, das coleções que eu já tinha, foi em 2018, Fairy Tail. E, cara, é um prazer imenso que eu sinto em explanar e entregar pra vocês essa minha experiência, né, de começo de carreira. Como que foi os meus primeiros 3 anos, né, no mundo do colecionismo. Eu posso dizer que eu não comecei a colecionar de fato em 2015, né, porque eu nem sabia, né, o que seria colecionar. Eu tive a ciência de que queria colecionar de fato, quando eu tivesse grana, quando eu estivesse trabalhando e tudo mais, foi em 2016. Então, os meus primeiros passos, né, foi em 2015, mas eu comecei de fato, né, a querer, desejar colecionar, buscar aqui e ali um pouco de recurso para comprar mangá em 2016. Então, explanei para vocês aí meu começo de carreira até 2018. De 2018 até hoje, gente, é muita história. Eu tenho muita, mas muita história, muito perrengue também para contar, muitos bastidores aí do mercado editorial que se eu for explanar aqui é perigoso eu tomar um processo, é sério. Tem coisa que eu sei, assim, eu tenho até provas, né, de coisas assim que eu sei, de pessoas que eu conheço, de coisas que eu já ouvi, coisas que eu vi dentro do mercado editorial que eu acho que eu não posso nem mostrar ou falar aqui no YouTube, porque é perigoso, mesmo que o canal aqui é extremamente minúsculo, é perigoso até derrubar o meu canal e eu tomar um processo por conta disso. Enfim, eu gosto muito de mangás, o meu desejo é não parar de colecionar enquanto eu estiver vivo. O meu desejo é passar adiante, né, esse
potencial que os mangás fornecem para a vida das pessoas. Então eu desejo passar esse gosto, esse hobby para meus filhos, para os meus netos, meus bisnetos, para minha família, para os meus amigos. Eu desejo mesmo que todo mundo leia mangás e se divirtam e aprendam, assim como eu me divirto e aprendo. Porque tem muita coisa que eu desenvolvi de forma muito fácil na faculdade. Tem muita situação com que eu passei na minha vida que foi mais tranquila, porque eu tinha alguns conhecimentos de situações semelhantes que alguns personagens, tanto masculino quanto feminino, já tinham passado nas histórias que eu tinha lido nos mangás. Dá pra tirar muita coisa boa. O sábio não é aquele que aprende com aquele que tem pra ensinar. O sábio é aquele que aprende com tudo, porque dá pra tirar coisa boa de tudo. Como se diz, dá para você extrair conhecimento, filosofia, reflexão de qualquer coisa que exista. Afinal, todos nós viemos do pó e todos nós voltaremos ao pó, né? Como se diz, nada se cria, tudo se transforma na natureza. Então, se eu observar uma parede, eu vou conseguir entender alguma coisa da mesma forma que eu leio um livro. Então, se você for mais a fundo, você vai querer aprender a dinâmica, né, de fluidos, a composição material do cimento, da tinta e tudo mais. Então, de tudo você pode tirar algum conhecimento. E eu gosto de extrair conhecimento dos mangás, porque eu me divirto, eu gosto de ver essa biblioteca que eu tenho e eu gosto de conversar sobre. Então, mesmo que tenha 10 ou 20 visualizações esse vídeo, eu vou continuar fazendo, porque eu gosto. Enfim, falei muito, mas eu falei o que eu queria, eu falei o que era pra ser dito. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, caso você não seja inscrito. Deixa o like no vídeo, caso tenha gostado. Se tu não tiver gostado, né, justifique nos comentários o porquê, para que a gente possa melhorar o desenvolvimento dos vídeos ao longo, né, do crescimento do canal. Isso aí, turma. Valeu, falou e tchau.